Pessoal, tudo bem? Olá, pessoal. Fábio Santos aqui com vocês. Aqui é Lael Fanin. Canal Educação Consciencial. Pessoal, tudo bem? Fábio Orelhin aqui com vocês, canal Educação Consciencial, para mais uma live, que não é live na verdade, porque está gravado neste momento com Lael Fanin aqui. Tudo bem, Lael? Olá, Fábio. Olá, pessoal. Vocês que vão estar assistindo aqui hoje, os que vão assistir depois gravado, muito obrigado sempre pela participação. Não esqueça de contribuir aí com as perguntas, mesmo não sendo ao vivo, nós vamos passar aqui para responder vocês, tá bom? Exatamente, pode deixar as perguntas aí, ou então mandar aqui para baixo, né? info@educaçãoconsciencial.com.br. Também no descritivo do vídeo você tem aí todas as nossas agendas, né? Então a gente tem fevereiro em Portugal, março no Brasil, Conexão Serafínica, a gente tem Semente da Vida, tem Despertando, tem palestras, dá uma olhadinha aqui embaixo. E para você que está chegando agora no canal também tem o Por Onde Começar, né? Por onde eu começo? O que será? Não estou entendendo o que está acontecendo. Aqui embaixo, no Por Onde Começar, você pode ter aí uma certa ideia do que nós estamos falando, certo, celular? E vamos falar hoje sobre coabitação de consciências ou aquele famoso entrelaçamento de consciências, tá certo? Certíssimo, senhor Fábio Orelhin. É muito importante vocês que estão chegando agora no canal, ter uma olhadinha nos vídeos anteriores, porque nós estamos trazendo o projeto Conexão Serafínica e nesse projeto, nesse workshop, nessas oficinas, nessas vivências, nós vamos falar exatamente o que está acontecendo na humanidade, o que está sendo revelado agora, desde que o Fábio, no dia 25 de dezembro, anunciou sobre essa consciência crística que está entrando no planeta, e também no dia 18 do portal, né, que foi aberto, né, ali na Lua, e as consciências estão chegando. Alguns de nós, alguns de vocês vão começar a sentir coisas diferentes. Não é nada assustador, pelo contrário. Você vai estar acionando um corpo de luz que está dentro de você, entrelaçado, coabitando, muitas das vezes no processo de suspensão da consciência. Mas a gente vai agora, né, Fábio, falar um pouquinho sobre isso para vocês começarem a entender o que são esses anjos, arcanjos, querubins e serafins, que podem e são vocês também. Não é isso, Fábio? Exatamente. Então é bom você já falou da nossa live, a primeira a ser recapitulada, nessa nossa fase, né, a nova fase de trabalho, digamos assim, desde o dia 25 de dezembro, quando a gente falou da energia crística e da volta dessa energia aqui na Terra, e tem toda lá a live explicando isso. Na sequência, nós falamos, você pode ser um serafim e você não sabe. Então, quer dizer, a introdução desse assunto, dessa consciência entrelaçada, dessa consciência coabitando outra consciência. E a semana passada a gente falou sobre realmente sobre serafins, querubins, arcanjos e anjos dentro desse desdobramento serafínico, fazendo a comparação com o desdobramento experiencial, aquele da supramona, da mona e tudo mais. Então hoje nós falamos então de coabitação de consciência. Vou puxar o gancho dessas outras lives, então, que nós falamos nas lives passadas, dando uma resumida, e você por favor assista aí para ter a informação completa. Nós falamos duas coisas. Comparando o desdobramento serafínico e o desdobramento experiencial, no desdobramento serafínico nós falamos a fonte se desdobrando pela primeira vez em 3 anciões ou 3 serafins, cada um desses 3 se desdobrando em mais 3 e 3 e 3, e conforme esses desdobramentos vão densificando, eles começam em serafim, densificam para querubim, densificam para arcanjo, densificam até anjo, junto com fractal, onde nós estamos aqui agora. Por que eu falei fractal? Porque é o desdobramento da experiência. Então, que começa na supramônada, a fractalidade da mônada, eu sou, alma e fractal de alma onde nós estamos. Também mencionamos, e inclusive lá no Experience, Léo, que a gente fez aquela apresentação em conjunto, 2022, agora em Florianópolis, nós falamos, inclusive, tem vídeo aqui no canal falando disso também, da fractalização serafínica, falando para as pessoas de que um universo local, e vamos falar do universo local para ficar mais fácil, depois a gente expande essa conversa. Um universo local é um corpo serafínico, ou seja, o local, espaço-tempo, aquele local é um corpo. E esse corpo pertence a um filho criador. Esse filho criador, que é uma consciência serafínica desdobrada, ele se desdobra para experienciar o seu próprio corpo. Essa é a primeira parte da nossa conversa, certo? Ou seja, ele se fractaliza na mônada, ele se fractaliza no eu sou, na alma e no fractal de alma para experienciar a sua própria criação. Agora, a pegadinha, o pulo do gato, está no entrelaçamento
dos corpos serafínicos, ou seja, no entrelaçamento, nessa cooperação de experiências entre diversos filhos criadores, certo, Léo? Então, não só mais um experienciando, mas mais de um experienciando, 2 ou mais experienciando, certo? Exatamente. Se você me deixa uma parte, eu falar sobre quando você fala quando a fonte se desdobra em três. Não vamos pensar pela matemática nossa humana, pelo nosso cálculo, pensar no três, porque cada consciência dessa, ela tem centenas e bilhares de consciência dentro de uma única estrutura. Então é muito importante depois, com o tempo, vocês vão ver nas próximas lives, a gente explicar o que é essa consciência desse ancião. Porque a gente pensa assim em uma única forma, uma única, como uma pessoa, um humano, não é. É uma grande estrutura que existe ali outras bilhares de consciências transitando que pertencem a esse ancião. Aí quando o Fábio diz aqui para vocês, o Fábio Erelin diz para vocês sobre o desdobramento, quando esse Elohim, ou esse serafim, esse ancião, que a gente ouve muito Elohim, né? O termo deuses, quando ele se experiencia aqui, nesse nosso universo local, que não é só no planeta Terra. Lembra que nós temos o sistema solar. Quando ele se experiencia dentro desse sistema solar, ele começa a se fractalizar para poder se experienciar aqui, na expansão do universo. E aí que vem a pegadinha, que nós vamos falar dessa prisão que acontece aqui pela Matrix e os entrelaçamentos, essa coabitação. Porque muitos de nós, né, quer dizer, não tem tanta gente assim, está coabitando seres serafínicos, arcangélicos, angélicos e querubínicos, ou queruvim, né, como é a palavra correta, que está dentro de você, está dentro de mim, dentro do Fábio, dentro de outras pessoas. Mas a gente tem que entender também, se vocês começarem a compreender, que o ser, o Elohim que está aqui, ele também se fractaliza. Quer dizer, nós temos em nosso DNA, não temos como renegar, que nós temos parte dessa consciência dentro da fractalidade, dentro da experiência 3D aqui da Terra. Só que a gente sempre fala para vocês sobre a questão do presídio, do cárcere. Então, quer dizer, se eu tenho algo que está dentro de mim, eu não tenho ainda esse entendimento, mas eu sinto que algo diferente está em mim. Eu sei que eu vim para fazer uma diferença. Parece que algo me tira minhas potencialidades, mas eu sei que eu sinto o chamado. Você vai entender que existe algo em suspensão dentro de você. Algo em suspensão dentro de um cárcere, que pode ser não só o corpo físico, como eu sempre falo, mas o próprio perispírito. O espírito, nosso espírito também é um cárcere. Não é isso, Fábio, que a gente tem sempre falado e explicado para as pessoas, para a gente começar a falar um pouco dessa coabitação, senão as pessoas falam assim, então quer dizer que eu já sou anjo, estou entrelaçado aqui, a minha consciência angélica ou arcangélica? Não. Você é um espírito da fractalidade desse Elohim, ou de um outro Elohim, que está se experienciando aqui pelos entrelaçamentos, por trocas de experiência, como foi programado por eles, que a gente vai começar a falar daqui para frente agora, que foi uma armadilha para alguns deles. É isso, Fábio? Exatamente, e aí que está o pulo da coabitação, né? Dentro dessa armadilha na troca de experiências. Então, 2 ou mais corpos serafínicos desses filhos criadores se entrelaçam, um passa a experienciar não só dentro do seu próprio corpo, mas no corpo do próximo, né? Esse próximo também dentro do seu corpo, enfim, diversos entre diversos. E o que acontece é que em alguns casos, alguns que recebem essas consciências, né? No caso de receber as consciências, passam a tomar a decisão de que eles são o teto consciencial daquele universo local. Então, quem entra para visitar e experienciar passa a ficar preso naquele ambiente, porque ele não consegue passar do limite que é colocado dentro desse corpo serafínico. Eu sou o limite, eu sou Deus, eu sou a fonte, eu sou o máximo do desdobramento. Portanto, aquela consciência que vai experienciar dentro do corpo do próximo tem essa armadilha de não conseguir mais sair daquele looping e voltar para o seu universo, voltar para o seu corpo com esse intercâmbio de experiências. Aí é que quando o Lael diz que, imagine, esse corpo aqui da fisicalidade e o corpo que o Lael está habitando, o corpo que vocês estão habitando aí, esse corpo pertence inevitavelmente ao Filho Criador local. Ele é esse corpo, ele é o planeta, ele é o sistema solar, ele é as estrelas, ele é tudo isso, ele é a fisicalidade do universo, né? Ele é isso. Nosso corpo é feito de pó das estrelas, né? Isso, a gente não precisa nem ficar aqui divagando muito. Então, ele é isso. Então, nós estamos, sendo daqui ou não entramos nesse mérito ainda, nós estamos habitando o corpo de um Filho Criador local. O Filho Criador local é um desses que decidiu ser o teto.
ser Deus. Sim. Portanto, inevitavelmente, nós aqui encarnados neste universo local, né, Lael, a gente está preso dentro deste corpo, como o Lael estava falando, não só o corpo físico, mas a fisicalidade permeia até o fim da alma. Essa fisicalidade que a gente conhece, depois tem outras fisicalidades, para a gente não ficar maltratando muito o nosso cérebro humano, vamos falar da fisicalidade que a gente conhece. Então, quando a gente morre, por exemplo, e vai para o 5D, existe uma fisicalidade. O Lael não acabou de falar agora que o perispírito também é um cárcere. Então, todos esses conjuntos de corpos físicos são níveis diferentes dessa casca de cebola, dessa prisão. Né, Lion? Então eu tenho, mais uma vez voltando ao que a gente estava falando, o desdobramento serafínico e o desdobramento experiencial. O desdobramento experiencial é o fractal de alma. É o fractal de alma. Por exemplo, Fábio. Fábio é um fractal de alma, encarnado. Mas eu tenho uma outra experiência de outro universo que também está presa aqui na fractalidade, nessa representação angelical, fazendo referência à nossa última live, que chama Erelim, por exemplo. Colocando um exemplo aqui. Então eu tenho o Fábio e o Erelim dentro do Fábio. O Fábio como uma consciência fractada e o Erelim como uma consciência fractada também. Eu posso falar a gente fala laminada, fractada, mas de outro universo, não é desse universo, que veio para cá experienciar, por qualquer que seja o motivo, veio por livre e espontânea vontade, foi enganado, não foi enganado, aí são outros papos, mas quando ele vem, ele também fica preso dentro dessa consciência, certo, Léo? Então é o que a gente chama de coabitação ou entrelaçamento de consciências. E é importante a gente falar para vocês que não dá para falar tudo aqui nessa live. Sim, mas claro. vocês têm que entender o que aconteceu antes. Mas como é que eles se entrelaçaram aqui, nessa experiência dentro de um Elohim? Porque antes houve um programa, gente. Houve todo um projeto para se experienciar todos os universos que estavam em expansão. Não só o nosso universo local, a nossa Via Láctea, não, a totalidade do universo. Onde cada um desses Elohim, ou esses anciões, esses serafins começaram a se expandir, e eles tiveram uma ideia. Poxa, se você tem conhecimento do outro lado, por que você não pode trocar experiência comigo? Por que a gente não começa a trocar uma experiência dentro do universo do outro? Sim. Essa coisa de dentro do universo do outro, quando você entende, como o Fábio falou, que se um serafim é um universo, é uma expansão do universo, com todas as estruturas, com todas as órbitas, você vai começar a compreender que essas estruturas, no princípio, foi muito legal, foi tudo positivo, tá? Porque a ideia era realmente a fonte experienciar. Quanto mais... A ideia foi muito boa, mas como caiu e como se negativou o projeto e como virou um cárcere dentro de cada Elohim na sua esfera primordial, que alguns chamam de ovo cósmico, aonde há a experiência do Elohim. Então, o nosso aqui, pela queda da frequência, né, que isso é uma coisa importante, não dá para falar na live, que a gente não vai dar spoiler de todo o evento, porque se a gente for falar tudo aqui, a gente vai levar 5, 6 horas falando disso. Mas ele começa a observar que se eu posso ser Deus nessa localidade, e eu tenho a minha fractalidade aqui dentro, meus escolhidos, lembra que o povo dele era escolhido? Todo mundo sabe disso na história bíblica, religiosa, que tinha o povo dele que ele falava, meu povo é o meu escolhido, aquele povo não é meu, vai lá e dizima todo mundo, mata. Porque existe isso mesmo, existe toda uma fractalidade pura dele. Isso é importante a gente lembrar. Os escolhidos, né? Vocês vão entender casta, raça, povo, localidade, experiência, Jardim do Éden, os seres que chegaram aqui do céu, os seres que se apresentaram das carruagens de fogo, você vai começar a entender quem pertence realmente a ele. Só que ele foi muito inteligente, né, Fábio? Porque ele falou assim, cara, eu vou deixar esse pessoal preso aqui. Porque enquanto eu manter eles presos dentro do meu computador, dentro do meu programa, eu consigo acessar qualquer lugar dessa eternidade de universo, ou nas experiências do outro lado, na totalidade, e buscar tudo que está acontecendo lá, e eu fico sabendo de tudo, tenho o poder daqui e me alimento deles também. Lembra, nós somos fractais de um Elohim. Esse Elohim se alimenta de nós pela fé, pelo amor, pela paixão, pela dor, pela tristeza, pela alegria, pelo sexo. Então é muito importante a gente ter tirado dos nossos olhos esse véu que nos colocaram, então nos impingiram uma doutrina dogmática que nos impediu até hoje de nos enxergarmos como anjos. Você é um anjo. Muitas das vezes, nós temos um anjo do nosso lado. Eu sempre falo isso nas outras lives, né, Fábio? Não sei se você lembra, às vezes a gente está andando na rua e tem ali uma pessoa em situação de rua pedindo comida. Às vezes ali tem um teste com a gente, ali tem uma super alma, uma supra consciência, que sabe que está ali,
muitas das vezes ele precisa fazer isso, porque se ele alerta aqui dentro, o inimigo maior, o que ele faz? Manda todos os carcereiros e destrói aquela consciência que está aqui, exatamente nesse momento, acionando e ascensionando todos os outros. Lembra dos 144 mil almas, aquela toda, o pessoal gosta de falar aquela balela toda que vão despertar? Realmente tem um fundo de verdade, alguma coisa nisso. Mas é importante a gente olhar sem a questão dogmática e começar a entender como essas experiências se entrelaçaram aqui, porque vieram buscar experiência também do 3D, no corpo biológico, dentro de um espírito, que tem o duplo etéreo, tem a aura, tem os corpos mental inferior, mental superior, corpo crístico, corpo búdico, e cada camada dessa foi criando energias que, de alguma forma, colocaram esses seres em suspensão, que até o primeiro momento, lá atrás, bem lá atrás, ainda na Lemúria, na Atlântida, esses seres conseguiam coabitar conscientemente as consciências, mesmo dentro de corpos que eram fractais do Elohim que estava aqui. Então, é importante que vocês compreendam que a gente está tentando falar o máximo que pode aqui, né, Fábio? Mas é impossível a gente abrir algumas coisas, tanto no YouTube, mesmo que a gente faça alguma coisa fechada no canal de membros, porque além da nossa live cair, as informações ficaram truncadas, você não vai conseguir compreender tudo. Muita gente que está fazendo o curso, esse encontro da Conexão Serafina, não precisa ter feito DG1, DG2, DG3. Então, por isso a gente tem essa preocupação de estar os 2 dias com as pessoas explicando, e depois o Fábio vai falar o que vai acontecer dentro dessa grade, de como você se entender e compreender. Não é isso, Fábio? Porque as pessoas vão perguntar para a gente, será que eu sou um anjo? Então, será Não, que é eu a sou um primeira arcanjo? pergunta. Exatamente. Sem dúvida. É a primeira pergunta. E aí, o Lael já respondeu ela parcialmente no começo da live, né? Quando ele disse que pode ser que você seja, pode ser que não seja. Não são tantas pessoas assim no mundo. São muito mais do que a gente imagina, mas muito menos do que a gente gostaria de acreditar. Então, até porque a maioria absoluta está presa a esse Deus local, né? Essa que é a verdade. De qualquer forma, como que a gente... Alguns indícios. O primeiro é você se interessar por esse assunto, é você estar caminhando no despertar, é você estar firme no despertar, é você começar a achar que tem alguma coisa errada com tudo isso que está acontecendo, tem alguma coisa errada com você mesmo, parece que tem uma sensação de que eu não pertenço, não sou daqui, e conforme você vai caminhando nessa coisa do despertar, parece que a paciência fica menor, né? A gente já não consegue estar no meio de tanta gente, enfim, alguns pensamentos parecem, nossa, parece que só eu penso isso, parece que eu sou meio louco, será que eu tô ficando louco? Tô falando de algumas coisas simples que podem ser, não quer dizer que você pode, a partir disso, cravar que tem uma consciência coabitada, não é isso. São indícios de que, provavelmente, você tenha uma consciência coabitada. Só que essa consciência, né, Lael, é aí que tá a coisa, ela está entrelaçada, mas ela pode estar dormente, ela pode estar em coma, ela pode estar petrificada, ela pode estar completamente paralisada, né, completamente quase sem luz ali dentro. E com esse fractal somente aqui do Deus local ativo, esse que vive o dia e essa consciência coabitada realmente num cárcere profundo, né, realmente num coma induzido, vamos dizer assim. E aí eu te passo fazendo a pergunta, como faz para despertar então essa consciência que está petrificada, que está em coma profundo, como é que a gente faz isso? A gente está criando um programa para vocês entenderem isso durante esses 2 dias, né, desse encontro do Conexão Serafínica, que vai ser muito importante, porque você vai começar a se reconhecer. Não é o Fábio, o Erelim, não é o Lael, o Fanin que vai dizer para você que você é um anjo, arcanjo, querubim, serafim. Mas você vai sair daquele véu, daquele engano que colocou você, a tua verdadeira memória, a tua verdadeira potencialidade fora de você, em algum lugar que você terceiriza a uma imagem, a uma santidade, que na verdade é tão humano quanto qualquer outro que passou aqui. Então você vai começar a observar e olhar para você e a gente vai fazer com que você comece a expandir essa energia. É a expansão da energia mesmo para quem está lá, o programa Se Desperte. É tentar tirar o vírus que foi colocado e que alocou essa consciência, como ele diz, adormecido ou em suspensão, e ele começa a entrar na atividade novamente, você começa a fazer parte de um processo muito maior. Lembra que na live do dia 25 o Fábio fala, a consciência crítica entrou.
Existe uma estrutura que ainda não passou, tá, gente? Que são essas estruturas do Zerelim, do Zofanim, que é um grande Ofanim, para quem conhece o termo Ofanim. Ela está ali no momento exato, ela está mandando sondas, ela está mandando estruturas, mandando consciências, para que o Deus local, ele mesmo sabendo o que vai acontecer, ele não sabe aonde vai acontecer a primeira intervenção. Essa foi o grande sacada deles. Existe uma sacada. Então, você tem pequenas fendas abrindo. Lembra que nós falamos assim? Pequenas sondas entram e abrem fendas, como essa grande fenda. Então, nós, ou vocês, e as pessoas que estão com essa capacidade, com esses seres entrelaçados, essa que é a sacada. A codificação que esse Cristo procura está nesses. Está em nós, está em você que está nos assistindo, você que vai assistir depois. Aí você vai falar, cara, agora estou entendendo o negócio quando o Fábio falou, por que o Cristo vem para buscar os seus. Tanto os seus que estão entrelaçados, quanto os vigilantes que ficaram aqui, que prepararam a saída e a entrada dele. E alguns que negativaram, mas vai ter a oportunidade, porque negativar é um ponto de vista nosso, humano. A experiência que ele viveu na baixa da frequência, mas eles vão ser acionados para que toda aquela potencialidade saia. Por quê? Essa localidade, esse Deus local, ele não deixa de existir. Lembrando que essa consciência crística tem a sua contrapartida nessa frequência que está aqui. Então, a gente não pode desgastar um e amar outro. A gente tem que entender e ficar no paralelo, no meio, e equilibrar nossa consciência, que a gente não tem que servir a ninguém. Nós somos eles. Nós somos a fonte que tudo é. O menor é igual ao maior, como o maior é igual ao menor. Então, nós temos que entender que, como nós somos essa consciência, mas nos desligaram, tiraram da gente, é como se fosse uma amnésia, quando a gente entra no processo de demência. Nós estamos num programa demenciando a nossa verdadeira consciência, que nos colocou fora e nos fez observar que só há salvação e só há santidade fora, e não em vocês. E a gente está trazendo isso para você. Você é o Deus que você estava esperando. Você é o guru, você é o seu mestre. Entendendo isso e ligando esse programa, dando uma limpeza dentro dele, e é você que vai descobrir isso. A partir do momento que você sai dali, você vai começar a observar, olha, agora eu comecei a entender o processo. Porque eu sempre me senti diferente. Eu, na minha família, eu era extraterrestre. Eu, na minha família, eu sempre fui diferente, na sociedade, no trabalho. Agora, preste bem atenção quando eu uso esse termo extraterrestre. Quando eu digo isso, porque esses seres vieram de fora do nosso bairro galáctico, também do nosso sistema solar, de toda essa região. São seres que, se a gente for parar para pensar na questão científica, são seres que podem ter estrutura densas, se corporificar aqui e se apresentar para a gente. O Elohim pode se corporificar sim, como fez algumas vezes. No início, quando eles conseguiam transitar aqui com a sua consciência antes de ser preso, lembra da carruagem de fogo que as pessoas viam na Terra? A própria mitologia hindu, né? Ela fala desses seres, as carruagens que transitavam. Quando Ezequiel vê o Ofanim, como ele vê isso? Quer dizer, eles têm essa capacidade, isso vai acontecer, isso está planejado, programado, não tem mais como mudar. O que a gente pode dizer para vocês que se nós somos anjos, né, Fábio? Se nós somos querubins, serafins, estamos ainda adormecidos na demência e que podemos acordar isso, nós temos a potencialidade de mudar todas as linhas. De um passado que a gente acha que está distante, porque na verdade não está, está aqui agora. De um futuro que pode ser uma possibilidade, que está longe, está aqui agora. E aí tudo começa a entrar naquela coisa que é organizar o programa da Matrix. A queda, gente, da Matrix, não é uma queda da Matrix do planeta Terra, é de todo o grande universo. É isso que eles querem reprogramar, porque uma das esferas primordiais que pode organizar tudo está perdida e foi retirada de um lugar. Isso é uma coisa que a gente não está falando, mas a gente vai trazer esse assunto para vocês muito fresquinho, porque se a gente embolar agora os assuntos, a gente não consegue desenvolver esse entrelaçamento. Mas existe tudo um porquê que houve essa coabitação entre eles, esses entrelaçamentos, para que eles pudessem experienciar em todas as partes do universo e como ficaram presos aqui. Aí você vai entender Lemúria, Atlântida, você vai entender como foi tirando essa capacidade da humanidade. Por que esses espíritos tão fortes, importantes, com capacidades mediúnicas, telepáticas, no passado não estão encarnando agora com a mesma potencialidade? Porque foi apagado, desligado do seu DNA, todas as potencialidades. Porque eram ainda as consciências, se experienciando um dentro do outro, mas com tratos feitos. Um com o outro, sabendo o que estava acontecendo, aqui, mas o nosso amigo, o Deus local, Elohim,
aqui na baixa da sua frequência, ele descobriu que se alimentando desses também aumentaria muito mais a sua potencialidade e a grade não se romperia. Então nós estamos dentro de uma quarentena, que sempre foi falado dessa quarentena, não é isso, Fábio? Exato. E acho que as pessoas estão entendendo melhor agora quando a gente fala que o caminho é interno, né? Creio que é fundamental falar também, Léo, que na questão do despertar da consciência, que na verdade, para mim, é a resposta do desentrelaçamento das consciências que coabitam. Esse despertar ele precisa acontecer junto, ou seja, não existe o despertar da consciência entrelaçada sem o despertar do fractal e vice-versa. Os dois precisam despertar juntos. Se nós trabalharmos somente o despertar, se fosse possível, vamos dizer assim, e de uma certa forma até, mas vamos deixar dessa forma, se fosse possível trabalhar somente o despertar da consciência entrelaçada sem despertar o fractal, o próprio fractal atuaria contra esse despertar, né? Atuaria o corpo do fractal, o nosso corpo físico não aguentaria o gradiente energético, ou seja, provavelmente algumas doenças poderiam surgir, alguma coisa em tipo doenças mentais, inclusive, psicológicas, enfim. Por isso que a gente fala que, mesmo com a consciência entrelaçada ou não, e aí nessa parte do despertar não interessa, nós precisamos estudar, né? A gente precisa estudar, a gente precisa praticar, precisa despertar, e conforme a gente vai despertando, as duas ou mais consciências que estão entrelaçadas vão despertando junto. É fundamental que o fractal, dono do corpo, vamos colocar dessa forma, que o dono do corpo desperte, que ele também seja liberto dentro da sua verticalidade. Né? No exemplo que eu dei, por exemplo, tem o Fábio e tem o Erelin, né? Foi o exemplo fictício que eu dei. Então o Fábio precisa despertar junto com o Erelin, os dois precisam aprender juntos, cada um dentro do seu métier ali, né? Claro. Mas o Fábio precisa despertar, o Erelin precisa despertar, os dois precisam entender essa relação simbiótica momentânea, né? Porque é uma simbiose, não deixa de ser uma simbiose, né? Os dois precisam despertar juntos para que não haja nenhum atrito, digamos assim, frequencial. Então é fundamental esse despertar. O que a gente trata no nosso trabalho com vocês aqui, gente, desde o começo do canal, foi despertar da consciência. Então nunca desviamos desse propósito, sempre foi o caminho interno. O que está mudando esse ano passamos a também focar na consciência entrelaçada. Então, a partir do consciência serafínica, nós estamos trabalhando nas duas frentes. No fractal que está encarnado e precisa despertar. E agora, porque chegou esse momento, trabalhar na consciência entrelaçada para quem tem a consciência entrelaçada. Mais uma vez, como é que eu sei que eu tenho a consciência entrelaçada? O interesse no assunto já é o primeiro indício. Não se preocupem com isso, né, Léo? E o legal disso tudo, pessoal, que vocês vão observar que esse assunto já era para ter sido trazido para vocês há muito tempo. Vocês vão ver o Fábio transitando entre espiritualidade independente, educação consciencial, com os DGs, que na verdade é despertar, tá? Não é mais despertar galáctico, sim, despertar da consciência. Vocês vão entender que se falasse isso para vocês há 1 ano atrás, 2 anos atrás, nossa, o pessoal ia surtar, falar, nossa, vocês são doidos, mas quem está seguindo a gente, por isso que eu estou falando, quem está chegando agora, não tenha preconceito, não julgue, assista os outros vídeos antes desse, para que você entenda por que nós estamos trazendo nesse momento a consciência crística entrando aqui, por que ela está entrando, por que foi pedido para que nós falássemos sobre isso, trouxéssemos algumas chaves, vocês que já têm a chave, que estão ativando ela, continuem ativando, quem não tem a chave de conexão com o corpo de luz, só procurar a gente, manda e-mail para a gente no info@educaçãoconsciencial.com.br e vocês podem marcar essa chave. Mas quem não tiver no curso, gente, não tem problema, que tanto as castas Erelin, Ofanim, quanto os serafins, os querubins, os arcanjos, os anjos, eles vão dar uma chave que as pessoas vão poder usar na hora por causa das frequências que vocês vão ouvir, os decretos que vocês vão repetir junto com a gente, que vai se manter a partir de um libreto, de um material que vocês vão receber por QR Code na hora, que a gente também está com essa questão agora de preservar a natureza. Quanto mais papel usa, pior. Então, se a gente tem a tecnologia a nosso favor, vamos usar a nosso favor. Então, a gente vai estar transferindo por QR Code. Então, você vai ter isso no seu celular, onde você estiver, seja no metrô, no autocar, onde você estiver, você consegue abrir ali, ver o decreto, ouvir o sonzinho, porque vai te levar direto à nossa página, que vai ter a frequência para vocês, que vocês vão ter com a chave de vocês. Então, você não precisa no metrô ficar riscando como reiki, mas só de tu pensar naquela chave, a coisa vai acontecer. Isso. Eu sei que vai vir uma pergunta assim, então quer dizer que o fractal não é quem está dentro? Não, gente. Não.
O corpo de vocês físico deixou de ser o espírito? Só pense assim. Se o meu corpo, ele acopla o meu espírito, ele deixou de ser, eu deixo de ser o corpo também? Não, se ele também é o corpo. E se meu espírito também está ligado à minha supraconsciência, ao meu eu superior, o meu eu superior deixou de ser esse espírito ou esse fractal? Não. Vocês vão entender que o desentrelace, o desenlace dessas consciências faz com que alguns fractais que já pertencem a essa própria consciência serafínica faz o papel inverso. Ele se reconhece, sou eu, que até então nós estamos no processo de demência, de um véu que nos foi colocado para que a gente adorasse só o Deus local, ou então tudo aquilo que foi criado dentro de, não digo de religião católica, evangélica, candomblessista, espírita, eu estou falando do contexto geral de toda a manipulação dogmática que aconteceu no planeta e filosófica. Não pensa só que é só questão religiosa, não. Ou preste atenção nos filósofos e tudo que foram colocados de forma a controlar a polis, quando se produz a primeira polis, pensa a cidade, se pensa se organizar uma cidade, como foi controlada, que política foi aquela, não estou falando de política hoje, política partidária, que política se pensou a sociedade daquela época e como se manipulava aquela sociedade. Quem era o cara que realmente tinha o poder de pensar na mão? Quem estava atrás dele manipulando e criando toda uma organização onde todo mundo tinha que servir um quadrado. Se você pensasse redondo, você era morto, você era colocado para fora. Então, e o Fábio falou uma coisa muito importante. Não dá para fazer isso assim, porque vocês viram que porque ia acontecer isso exatamente nesse momento da história, como eles são inteligentes, essa consciência que não é uma, tá, gente? Quando a gente fala do Deus local, não pensa assim, Deus local é uma consciência. São bilhares de consciências distribuídas dentro de uma matrix. É um programa super bem dividido, né? Toda a localidade, em todos nós. Nós somos a partir do sistema que observa o outro também. Muitos de nós somos X9 sem querer saber, mas você está olhando o outro e ele olha por você quando você ora, Senhor, meu Senhor, eis aqui, me mate, ou me salve. Então, se o Senhor me der isso, eu ando de joelho da Catedral da Fé até a minha casa. Senhor, se o Senhor me curar, eu vou pegar e vou sair a pé até Nossa Senhora Aparecida. Olha quanto programa que você cria já pensando nisso. Olha a manipulação que está na totalidade. Então, é muito importante, gente, principalmente quem está indo na conexão serafínica, não vá com a cabeça na religião. Não vá com a cabeça em tudo aquilo que você aprendeu. Vá de coração limpo, para você se encontrar. Porque eu estou falando para vocês que o que você vai encontrar, que você procurava no Deus local, é você. O anjo é você. O arcanjo é você. Ah, mas e se eu não tiver uma consciência entrelaçada? Você é um fractal da fonte que tudo é. Então é você. Você é a fonte que tudo é. O que está em cima é o mesmo que está embaixo, o que está embaixo é o mesmo que está em cima. Entender essa questão que você é uma energia, é uma frequência, é uma vibração e está em todo o universo. Não pensar com a matemática que nós entendemos quanto ciência humana, não entender com a nossa religiosidade, não entender com as nossas percepções psíquicas, mesmo que a gente entenda que os nossos 5 sentidos ele nos dá essa possibilidade de perceber, lembre-se, tudo dentro do cárcere foi manipulado. O Fábio, foi eu que falei agora no início para vocês sobre como é que a consciência fica dentro desse cárcere, né? Como é que a gente tem os carcereiros, né? E aí vocês vão entender a sacada o que o jogo é ardiloso, né? Como é que está esse carcereiro? Quem está me olhando? Como eu me olho? Será que não é você mesmo, seu próprio carcereiro, que se recopia esse programa? Muitas dessas encarnações que falaram para vocês que eu não estou falando que os médios não têm capacidade não, porque o holograma se enxerga de verdade. Quem é médio vê o holograma mesmo, tá? Porque ele é criado por uma força mental e uma força de fora. Quantas vezes vocês foram manipulados a criar experiências negativas contra vocês mesmos? Quer dizer, criar um carcereiro que traz uma doença no corpo atual. E voltando ao que eu ia falar, presta bem atenção no que aconteceu, que não deixaram a gente. Quando eles descobriram que essas informações chegariam pela rede Erelim, eu não estou falando que ninguém aqui é especial não, tá? Mas olha só, aconteceu essa doença aí, que a gente fala que é uma doença, que é um vírus, né? Mas foi por conta de quê? Da nossa imunidade, terceiro o nosso padrão vibratório. Todo mundo entrou no medo, no pânico. Vocês viram que quando toda a sociedade, todas as nações entraram, mesmo que seja pela religião delas, né? Cada um na sua religião, na sua crença, e todo mundo pensou, não, vamos todo mundo orar, isso vai curar, porque está morrendo muita gente, morreu milhares de pessoas, e todo mundo começou a pensar. Você viu que começou a aparecer cura, a tal da vacina, ou então as pessoas descobriram que a sua imunidade aumentando melhorava, e aí foi diminuindo o número de mortes. Aí cada nação, ou cada país que resolvia o seu problema se desligava daquele problema do outro.
A gente se desligava do que é o outro, porque eles são também você, eu sou eu, é o Fábio. Então eu me desligava do meu outro eu, da minha fractalidade que estava ou na China, ou na Austrália, ou na Coreia, seja lá onde for. O que aconteceu? Quando essas pessoas elas começaram a relaxar, não, meu país já está todo mundo já recebeu a picadinha, a gente já está bem, a mortalidade caiu, se desligava aquela massa crítica e só aquela que estava ali sofrendo, os países de terceiro mundo só sofrendo. Porque quanto mais dor nesses lugares, eles conseguiam controlar e manter processos de renovação de cepa, de transmutação dessa doença. Então vocês vão entender como foi tudo ardilosamente pensado e como as coisas estão sendo agora mudadas. Vocês sabem, a gente já falou no que pode acontecer em 2023. Eu peço para vocês que estão aqui com a gente, massa crítica, não vai acontecer, não vai acontecer nenhuma guerra, não vai acontecer nada disso. Se você ficar criando, vai acontecer. Porque o problema todo agora é a mutação que vem aí para ferrar a vida da gente. A droga que está se espalhando entre as crianças, entre os jovens. E você vai falar, pô, mas esse assunto não tem nada a ver com entrelaçamento serafim. Tem sim. Porque se nós somos serafins, se nós somos anjos, mesmo que estamos estacionados ou fomos colocados no processo de demência, de esquecimento da tua parcialidade, mas se você assume isso, fala, isso não vai acontecer. Porque nós podemos mudar as realidades paralelas. Você vai entender. Vai entender quem estiver com a gente no curso, não é isso, Fábio? Vai entender quem começar a se aceitar. Porque você precisa aceitar. Você não pode ter medo assim, estou blasfemando contra Deus, que eu estou falando que eu sou Deus também. Você sempre foi. A própria consciência crítica, quando teve aqui nos avatares, disse, você pode fazer o que eu faço e muito mais. Tenha fé do tamanho de um grão de mostarda e diga, montanha, transporta-te, e ela vai transportar. Eu não estou falando só da consciência crítica, estou falando da consciência búdica, de Krishna, de cada um desses seres que conseguiram aqui dentro acordar. Né, Fábio? Os avatares, exatamente. Para a gente concluir a nossa live, que não é live, isso é gravado, gente. Está gravado, tá bom? Semana que vem a gente volta ao vivo. É importante falar também, Lael, recebo principalmente do pessoal que está mais novo no canal, o pessoal que acompanha a gente há mais tempo, já conhece o trabalho, já conhece a nossa linha, mas quem está chegando agora, está ouvindo a gente falar de curso, está ouvindo falar de algumas coisas, eu tenho um vídeo que eu recomendo aqui no canal, inclusive é um vídeo de mais de 3 anos atrás, que o título é Você não precisa de curso e evento para despertar. Tá? É a primeira coisa. E a pergunta é, então para eu descobrir se eu tenho uma consciência entrelaçada, eu preciso fazer o curso? Para eu desentrelaçar minha consciência, eu preciso fazer um curso? Eu já respondo para vocês que é tão óbvio que não, que eu e o Lael não fizemos nenhum curso para fazer isso. Lael, você fez algum curso para descobrir a sua consciência entrelaçada? Você fez algum curso para trabalhar o desentrelaçamento? Não, pelo contrário, eu apenas tirei aquela questão de que, assim, eu estou blasfemando contra Deus, que Deus, se eu sou Deus também, e comecei a abrir meu coração e as canalizações que vieram. As consciências tomaram tão forte, você sabe, né, Fábio? A gente tem canalizado junto e recebendo as informações que mudou todo o contexto da minha vida. Eu comecei a me escutar. Eu já acordei o que está dentro de mim na totalidade? Não, gente, nós estamos no mesmo caminho que vocês. A gente está dando a mão para vocês. Nós somos catalisadores. Esses catalisadores que também, a partir de vocês, quanto mais consciência desenlaçar, quanto mais consciência tiver com a gente, para mim, para o Fábio, Ererim também, há esse desenlaçamento, esse desenlace que de alguma forma nos tira a capacidade. É o que eu falei. Então quer dizer que meu fractal não sou eu. Não, você lembra? Corpo físico deixa de ser o espírito por conta da experiência? Não. Enquanto você está nele, você é o corpo encarnado. Aí você vai entender que quando essa consciência despertar lá dentro, você toma a tua posse da tua potencialidade. O que a gente está querendo alertar também é que tem consciências que são cascões, eu sei que é muito triste falar isso, e tem consciências que pertencem ao Deus local. E está tudo tranquilo. Lembra, só uma frequência que baixou, mas não deixou de ser essa frequência que está aqui em cima também. Vai chegar um dado momento que todos vão se equilibrar e vai ter que estar aqui. Esse é o projeto lá do grande arcano, da fonte que tudo é. Todos nós vamos para a mesma localidade. Só que se você pode despertar antes, porque você nem precisa esperar bilhões de anos. Porque você tem que cair na armadilha que vai ter uma nova terra, uma nova Jerusalém. Se você pode sair dessa localidade e para o verdadeiro, que a gente pode chamar de jardim, a casa real, como você queira entender, ou entender melhor o teu universo de expansão, para você voltar para o que você é, o Ofanim, que você é um serafim. É isso que é a jogada. Mas não tive nenhum curso, nem o Fábio, porque a gente tem recebido essas informações
É importante lembrar quando a gente traz o tema, tanto o contato, a abdução, por que que isso tudo aconteceu ao mesmo tempo, que seres são esses. Não fica pensando que esses seres são diferentes desses seres, não, tá? Porque a gente tem a mania de ficar colocando anjo, arcanjo, querubim com a forma humana, com a asinha de pomba, né? Não existe isso. No princípio não existia a descrição de anjos com asas e com o aro, né? Isso veio depois, vocês vão ver pela codificação que isso veio depois. Falava assim, em pessoas que apareciam jovens, com roupas brancas e tem luz, que era para luz. Vocês veem a própria visão de Ezequiel, Daniel, vocês vão começar a observar como era a descrição. Naquela época, a gente não poderia falar que esses anjos, né, esses arcanjos, ou os ofaninhos, erelins, eles eram um disco voador, uma nave, um OVNI, um objeto não identificado, porque eles não tinham referência. O que que Ezequiel tinha referência? Uma roda de charrete, uma roda. Então as rodas, os aros que ele via aqueles montes de olhos em volta dos aros, ele não sabia que era uma escotilha, ele não sabia que era uma doma de um equipamento tecnológico. Então ele falava do jeito que ele tinha referência cultural da época. Hoje, se você vê um ofanim, é capaz de você só falar assim, é um extraterrestre. E se eu te falar que ele tem um ofanim, que ele tem um ser arcangélico ali dentro? É isso que a gente tem que entender, porque, preste atenção, tá, pessoal? Eu sei que a gente está terminando a live. O contato está acontecendo, vai acontecer ainda mais forte. Mas não é porque eles estão chegando aqui que eles são nossos deuses. A gente não pode bater de cabeça no chão e não dizer, eu não posso olhar pela tua face porque a tua face brilha muito e tu é pura luz e eu te servirei para sempre. Não. Nós vamos virar novamente alimentos entrelaçados de outras consciências que vão poder entrar aqui pela mesma tenda. Uma porta abre pelos dois lados. É isso que vocês têm que entender. Eu não sei se eu consegui me explicar bem, Fábio, mas é o que eu falei, né? Aqui 1 hora de live a gente não consegue abrir o que a gente quer realmente passar, mas eu espero que Não, tenhamos não, lá. e nem ideia. A gente vai do átomo a Jesus Cristo em 40 minutos, mas eu queria fechar a lógica da questão do curso, porque é óbvio que a gente está falando, como é que a gente está lançando o curso agora em Lisboa, a gente não fez o próprio curso, né? E nem curso de outras pessoas relacionado a isso, porque eu também não desconheço. O que eu falo para as pessoas é o seguinte, como você disse, se a gente está desbravando esse território e a gente percorreu um caminho anterior, antes das pessoas, o nosso trabalho de catalisador é acelerar um processo das pessoas que já existe. Então, acelerar o processo do despertar. Como? Através dos nossos vídeos gratuitos aqui no YouTube, através das informações que a gente coloca gratuitamente no Instagram, a gente tem TikTok, a gente tem Facebook. E eu não sei se todas as pessoas sabem, mas esse é o nosso trabalho. Né? Existem os dentistas, os advogados, os engenheiros, eu e o Lael somos professores do despertar. Esse é o nosso trabalho, da onde a gente tira o nosso sustento material. Então temos sim material pago. Eu preciso pagar para despertar mais uma vez, e eu não paguei. Dessa vez, desse assunto que a gente está trazendo. Já paguei muita coisa nessa vida, mas esse assunto que a gente está trazendo, não. Então a gente está abrindo todas as frentes para trazer esses assuntos para vocês. O material que a gente está trazendo para vocês dentro do curso é óbvio que é um catalisador, é óbvio que quando você faz um curso, compra um livro, vê um vídeo como esse, ou entra para uma escola, alguma coisa assim, você está acelerando um processo de aprendizagem. Então a nossa ideia com Conexão Serafínica é acelerar o processo de vocês no despertar consciencial e no desentrelaçamento das consciências. Então quero deixar bem claro, porque eu recebo essas mensagens, principalmente das pessoas que estão chegando agora. Procurem o vídeo. Ninguém precisa de curso e evento nenhum para despertar. E tem um segundo que diz a dificuldade material não é empecilho para despertar, alguma coisa assim, tá? Você não vai despertar porque não tem condições materiais. Até porque, é bom falar também, uma porcentagem de todos os nossos eventos, a gente tem o que a gente chama de cota social. São para as pessoas que não podem investir aquele valor naquele momento. Então, se você está nessa condição, mande um e-mail para a gente, info@educaçãoconsciencial.com.br, explique a sua situação. Infelizmente, a gente pede a explicação, porque, mais uma vez, infelizmente, tem pessoas que se aproveitam disso, e, infelizmente, mais uma vez, não são poucas. Então, nós queremos dar essas vagas para as pessoas que realmente estão interessadas no despertar e realmente precisam dessa vaga por um valor menor, um parcelamento maior, ou até muitas vezes gratuitamente, ou a pessoa fazendo uma troca de qualquer tipo. Então eu quero deixar isso muito claro, Léo. Acho que é importante a gente falar isso para as pessoas, porque o canal está crescendo, tem muita gente nova, e queria deixar isso muito claro. E
a próxima pergunta é assim, nossa, me interessei muito pelos cursos de vocês, gostei do Lael, hein? Esse jeitinho dele e tudo mais, o jeito que ele fala, bate com o meu coração. É só procurar nossa agenda aqui embaixo, gente, ó, no educaçãoconsciencial.com.br. Lá no site tem os cursos que a gente disponibiliza, na agenda tem os locais que a gente vai estar. Né, Lael? Você quer falar de Portugal? Fala do Brasil? Onde que a gente vai estar em Portugal lá? Você lembra de cabeça? Não, eu não lembro de cabeça aqui, é tanta coisa que a gente não falou a agenda toda do ano, porque não está disponível, e eu acabei falando Eu te contigo falo, esses então, dias, e se você hoje quiser. também. A gente está com uma agenda muito grande, mais lançamentos de livros. Tem uma surpresa aí que vai vir livro para criança, a gente está pensando nas crianças agora também. Então tem um material muito bacana chegando. Então você imagina que a gente está igual um doido, trabalhando muito, É. recebendo informações. E o Fábio falou uma coisa que é verdade, Fábio, é até um desabafo meu, que você sabe até que eu parei de atender, né, fazer o frequenciamento, porque as pessoas mentem na cara tão limpa assim, e aí, pô, tu não segue a pessoa na rede social, tu não sabe, mas a pessoa fala, não, porque eu não tenho um dinheiro, tô com dificuldade, tenho... Aí tu abre teu coração, aí tu tá ali aceitando, recebendo a pessoa, de repente, tá a pessoa postando no iate, em Angra dos Reis, na Champagne, comprando Louis Vuitton, comprando Armani, aí postando na França, postando Que não nos teria Estados nenhum Unidos, problema se na a pessoa não Disney. falasse que estava passando Não, necessidade. mas fala a verdade. Aí depois eu declaro e falo Exatamente. assim, não, é porque eu fiquei preocupado porque eu já passei por outras pessoas e eu paguei. E daí é um trabalho, e aí você se sente assim, traído, usado. Gente, isso é um trabalho de vocês também, sabe? É muito complicado. A gente agora está com outros programas, tá, gente? Para vocês, eu quero que vocês entendam também outros projetos, que é o Conexão, né? Inclusive a próxima conexão em fevereiro vai ser com o Fábio, que é de expansão de consciência junto comigo lá no Zoom. Vocês que vão estar com a gente nos próximos daí para frente. É um projeto que a gente quer deixar porque é importante a gente estar trazendo frequências, informações, auxiliando as pessoas nesse despertar. Não estou despertando ninguém, é você que desperta ouvindo as informações. Tudo na Isso aí. primeira pessoa, é você fazendo com você mesmo. Então, o próximo, que acho que vai ser dia 2 de fevereiro, vocês que estão ouvindo a live aí, Ah, fica tá de aqui no olho que vai ter uma descritivo. conexão. Tá eu e o Fábio fazendo a conexão. Essa agora é da expansão da pineal, e a próxima é a continuidade, tá, gente? Então você que já fez a expansão da pineal, esteja com a gente na expansão da consciência, que vai estar comigo e com o Fábio fazendo essa segunda parte. Ah, Muito mas bom. não fiz a expansão. Eu não fiz o da pineal. Posso fazer expansão? Claro que Claro. pode, tá? Sem problema nenhum, gente. Fala a Então agenda aí, Fábio. Fala a agenda a aí pra gente tem. gente. Ah, essa agenda é longa, mas se você quiser, ó, dia 10 de fevereiro, ó, tô de cabeça, hein? Tô lendo não, hein? Vou olhar aqui pra vocês, ó. Dia 10 de fevereiro tem palestra nossa, eu e o Lael, lá no Porto, tá? No Porto, em Portugal. Dia 10 de fevereiro, 11 e 12, Semente da Vida no Porto também. Dia 15 de fevereiro estaremos no Espiral, em Lisboa. Olha que legal. Eu, o Lael e o Chesco Carnevale dando uma palestra lá pro pessoal do Espiral em Lisboa, dia 15. Dia 16 também estaremos em Lisboa, e eu e o Lael com uma outra palestra. Dia 17 em Évora, lá em Portugal também. 18 e 19, Conexão Serafínica, o primeiro em Portugal, hein? Primeiro, não só em Portugal, mas no mundo. É o primeiro que a gente faz. 18 e 19 de fevereiro, Conexão Serafínica. O único do ano lá em Portugal, hein? E depois a gente vai pro Brasil, né? No Brasil a gente tem 4 e 5, o Conexão Serafínica em São Paulo, o primeiro no Brasil, tá? Na semana seguinte, nós estaremos em Passo Fundo com o Despertando. Não, errado. Errei tudo, agora errei lá. Errado, errado. Errei. Tem palestra antes, tem palestra no Dia Rio de Janeiro. 11 de março nós estaremos no Rio de Janeiro com a palestra Eu, Lael e o Chesco. Dia 11. Dia 12, Balneário Camboriú. Eu, o Lael e o Chesco também. Convivência, vai ser uma beleza, tá tudo aqui no site. Aí sim, na semana seguinte, 18 e 19, estaremos em Passo Fundo com o Despertando. Aí eu acertei. Tá? E aí na semana seguinte de Passo Fundo, 25 e 26, estaremos em Uberlândia, Minas Gerais, com o Semente da Vida. E na sexta-feira, no dia antes, tem uma palestrinha em Uberlândia também, para vocês que estão lá, certo? Então essa é a nossa agenda até Isso. o fim de março. Errei um pouquinho, mas E consertei. legal, Isso, é legal vocês entenderem que essa palestra é para as pessoas que não sabem da gente, não conhecem o canal. Vocês que estão aí nos ouvindo, vocês podem produzir essa palestra no local de vocês. Manda mensagem para a gente Isso. pelo e-mail. Ah, eu queria fazer uma palestra aqui na Bahia. Ó, Bahia, ó, está esperando o convite de vocês. Vocês João não vão vir Pessoa para aí com Camiel. Salvador, né? Vocês não vão vir para Manaus, vocês não vão vir para Então, Teresina. Se vocês isso. chamarem, a gente vai. Não é só uma palestra, tá, gente? É a palestra, uma vivência, ou duas Isso. vivências, como vai ter o Chesco, vai ter desdobramento astral, vai ter expansão da consciência, e também tem um livro, você recebe um livro na palestra.
Quer dizer, é muito bacana. Você está recebendo não só uma palestra, entendeu? Tem todo um projeto organizado ali que a gente está levando para essas pessoas novas que vocês conhecem, que gostariam de ouvir. O assunto você pode escolher dependendo do local, como foi em Portugal. Pediram para a gente falar quem sou eu, o que eu sou, né? Dentro dessa consciência maior. Assim como a gente vai falar sobre despertar da consciência em outros lugares. Então, você também pode escolher a palestra. É só mandar para a gente a mensagem aí e a É gente isso vai aí. ter o maior prazer. E lembrando a vocês, tem lugares que é muito distante mesmo e tem pessoas pedindo para a gente fazer palestras fechadas. A gente vai fazer algumas palestras fechadas no Zoom para algumas localidades. Então, você que está nos ouvindo também, pessoal aí da região mais distante, fala assim, olha, a gente queria muito fazer uma palestra, é só você também mandar mensagem para a gente. Eu vou lançar muito em breve a data da primeira palestra para a gente testar, para ver se realmente vai dar certo, se esse pessoal que está falando para a gente realmente vai ser legal. Então, vai ser uma palestra com acesso muito tranquilo, vocês vão poder participar onde você estiver, seja o local que você estiver. Pode ser aluno, pode não ser aluno. O mais importante é a gente levar o despertar da consciência a todos os lugares, a todas as pessoas. É isso aí. Muito Né, bom. Fábio? É isso aí, ficamos por aqui. Essa live não é live, essa live é gravada, mais uma vez, só para lembrar as pessoas que estão escrevendo aí no chat, nós não estamos ouvindo, vendo o que vocês estão escrevendo, mas mais tarde a gente dá uma olhadinha. Mas a semana que vem a gente volta ao vivo para conversar com vocês, continuando o nosso assunto, falando de quebra de contratos e tudo mais, um assunto interessante, com um viés um pouco diferente do que a gente já conversou aqui no canal, tá bom? Então, Isso. boa noite Que a tem a todos ver aí, com a boa conexão semana. serafínica. Claro, Que tem a ver com a exatamente. conexão serafínica, tá? A gente continua esse assunto porque não dá para falar, como eu falei para vocês, em uma hora. A gente vai falar da programação que vai acontecer e abre um pouquinho mais de informação. É isso aí. Tchau. Abraço, tchau. Tchau, Até a pessoal. próxima.